universo. Saudações, robôs mutantes e alienígenas. Há 60 anos, 4 civis alcançaram o espaço tal qual as grandes empresas estão fazendo em 2021. Mais diferente dos voos impulsionados por empresas como Amazon e Virgin, o voo espacial de Reed, Sue, Ben e Johnny é que impulsionou todo o Império Marvel. Mesmo estando com pouco destaque atualmente, a família primordial estará em grande destaque muito em breve no MCU, apresentando para o grande público alguns momentos clássicos que queremos discutir aqui nesse especial em 4 partes. Então, 4 programas, 4 fases memoráveis, 4 heróis da ciência. Participando dessa iniciativa fantástica, temos ele, o sobrinho favorito até Petúnia, Jamerson Tios. Ou você pode me chamar também de Benjamin Green. O próprio. E o cabeça de fósforo, Reginaldo Yomen. Opa, e aí? Bom, então só para recapitular, né, durante esse mês de agosto, que completa os 60 anos do lançamento do Quarteto Fantástico, nós lançamos 4 Omniverse especiais, né, começando no começo do mês, né, primeiro da fase, um apanhado, né, da fase inicial, Stan Lee e Jack Kirby, depois do John Byrne, Mark Waid e, para fechar, Jonathan Hickman, ele mesmo, que antes de ficar aí muito famosinho com o X-Men, fez uma das melhores passagens do Quarteto Fantástico, que a Panini acabou de lançar, inclusive, o encadernado com o primeiro arco, que é o arco que vamos discutir aqui, né? Quarteto Fantástico, acho que é em 70 a 574, que é o primeiro arco do Jonathan Hickman, que, como eu falei, né, a Panini acabou de publicar num encadernadozinho, capa dura, essas 5 edições. Jamerson, já começo pelo começo. Você que adora a fase, né? Quais são aí os principais membros? Dessa vez nós temos a família Fantástica Plus 2, né? Nós temos os 4 membros básicos e nós temos não só o Franklin, mas também a Valéria. E se a gente for considerar todo o período do Hickman, a gente vai colocar pelo menos aí o Aranha e o Destino, né? A pegada do Hickman é uma pegada diferente, mas ele tem uma estrutura geral que lembra, ecoa os trabalhos anteriores, não em tramas. Ele realmente apresenta tramas novas, mas ele realmente foca na questão da família. Parece que nós escolhemos alguns autores que conseguiram trazer o quarteto sempre como uma família. O Hickman continua nessa pegada, não enjoa, ao contrário, certo? Ele consegue estruturar histórias muito inovadoras, mas ele consegue apresentar ali a família é o ponto mais importante da série. Reginaldo, para você, o que é que tem mais significativo nessa passagem do Hickman para o Quarteto Fantástico? Então, é isso mesmo, ele foca na família, né? O Hickman costuma falar que ele acompanhava quando ele era criança, assim, X-Men, né? Ele era fã de X-Men, e você vê hoje o que ele está fazendo, né? Na série atual, né? Ele revolucionou o X-Men, né? Com o quarteto, eu não diria que ele chegou a tanto, né? Mas ele se apegou nesse aspecto básico aí da família, sim, né? Porém, ele também pegou uma outra característica, que ele diz que cada edição tem que trazer um conceito novo, uma ideia nova, alguma coisa assim, né? E ele mantém isso firme durante toda a passagem dele. Cada edição ele apresenta um conceito novo, alguma ideia diferente, vamos dizer assim, algum plot que, embora ele, vamos dizer, o objetivo inicial seja ser diferente, ou ser inovador, apresentar uma coisa nova, ainda assim, quando você vê no todo, né, e esse é o barato de ler o material do Hickman, quando você olha no todo, você tem uma visão coerente, que ele estava contando uma história só, e não pequenos episódios, assim, né? E eu acho isso sensacional, cara. Eu acho que
depois da fase do Byrne, essa é a minha fase favorita, sim, né? Porque ele realmente ele traz algo de diferente, né? Ele inova na proposta, mas ele ainda se mantém fiel, né, à essência do Quarteto Fantástico, que é a família, que o Jamerson disse, é verdade, agora cresceu um pouquinho mais, né? Com as duas crianças, que tem bastante destaque, né? Mas ainda assim, aquela ideia aventureira, né? E bastante científica, né? Quem gosta de quarteto gosta normalmente da pegada sci-fi, e aqui tem muito disso, né? Não, já começa com overdose de ciência, né? Esse primeiro arco, né, que a Panini republicou, nossa senhora, você fica louco de tanta conceito de ficção científica jogado. Então, Bruno, você tá por aí, com certeza quem leu há tempo, quem esqueceu, quem nunca leu, mas viu imagens, vai lembrar, eu acho, de duas coisas dessa passagem do Hickman, né? Que é a Fundação Futuro e os uniformes brancos. E aí, o que você acha? Você gostou do conceito? Você acha que foi uma mudança válida? Como é que você enxerga esses dois pontos? E eu gosto, vamos falar desse comecinho aí, o primeiro encadernado que a Panini está lançando, traz a arte daquele Dale Eagleshaw, né? Que é o cara que que trabalhou na Sociedade da Justiça, principalmente naquela parte mais pro final, onde eles pegam os conceitos do Reino do Amanhã. Então eu já gostava dele nisso. Ele tem um traço assim bem clássico, assim bem de super-herói mesmo, pouco caricato, né? E eu acho um barato que a primeira coisa que ele faz é dar uma modernizadinha no uniforme do quarteto, né? E tira a manga comprida do pijamão azul, e ele faz manga curta. Só de fazer isso, só esse mero detalhe dá um dinamismo no visual da equipe, né? Você vê que o Reed fica mais musculoso, mais heróico, assim, não é aquele magrelão que se estica, né? Ele fica realmente mais encorpado e, por exemplo, a Sue, ela fica mais sexy, né? O Johnny, ele fica com o visual também arrojado, né? Todos eles melhoram um pouquinho aqui de visual, principalmente nesse começo, que eu acho fantástico. Para mim é a arte do arco inteiro que eu mais gosto. Aí depois, quando chega na Fundação Futuro, não quero revelar muito também, para quem não leu ainda, isso daí, vamos dizer assim, vai sair agora, eu espero, né, nesses encadernados, mas eu acho que foi muito mais uma intervenção editorial do que uma decisão do escritor, do Hickman, né? A gente sabe que a época dessa publicação a Marvel estava se equilibrando, né, com aquelas propriedades intelectuais que ela vendeu, né? Entre elas o Homem-Aranha, né? E o Quarteto, né? Uh, Eles estavam tentando achar uma solução para recuperar isso, ou para pelo menos não fornecer combustível para o concorrente, né? Então, criar boas histórias para o concorrente fazer uso disso, principalmente no cinema, né? Acho que o quarteto era da Fox, né? Se eu não me engano, junto com os X-Men, o quarteto é da Fox, sim, certeza. Isso. E aí, uma dessas saídas foi assim. Eu acho que o Hickman já tinha a ideia de ampliar vamos dizer assim, não a família, mas o Reed se apresentar realmente como um mentor da nova geração e deixar de ser, teria o núcleo familiar do quarteto e teriam novos personagens, todos bem jovens assim, ou alguns como se fossem como se fosse uma segunda chance, tipo o Homem-Dragão, que é um personagem monstruoso, mas ele é cativante, né? Ele nem chega a ser um vilão, ele é mais usado como um Minion assim, né? Só que ele é gigantesco, então ele tem uma segunda chance aqui, junto com uma garotada, os amigos do Franklin, assim, vamos dizer assim, né? E alguns personagens que vão aparecendo nos arcos, né? Tipo aqueles Minions também amarelinho do Topeira, né? Alguns ganham consciência e
um raciocínio até bastante apurado, né? Então eles formam como se fosse uma classe, né? Bem pouco parecido com X-Men. Quando a gente fala em escola, a gente associa com X-Men, mas bem pouco parecido com X-Men, mas muito mais parecido como se fosse assim uma classe de superdotados com o objetivo de mudar o mundo, melhorar o mundo, né? Que essa é a chamada Fundação Futuro. Né? Aí eles aproveitaram para mudar o visual da equipe, né? Tirar aquele tradicional uniforme azul, o número 4 sumiu, né? O FF se manteve, né? Do Fantastic Four passando para a Fundação Futuro, né? Eu não gosto, eu não acho tão legal o uniforme. Eu acho ele bonito, o uniforme branco, mas não acho tão legal quanto o clássico, principalmente depois da repaginada, né, que o Eagle Shaw deu. Então, eu entendo muito mais como uma forçação de barra editorial, né, para enfraquecer, né, a franquia do quarteto, do que uma decisão realmente do Hickman, né? Mesmo tendo, sabe, tem a participação do Aranha, depois o Aranha passa a integrar o quarteto durante um tempo, é legal essa perspectiva do Aranha, porque o Aranha, a gente vê ele como o aventureiro, o fotógrafo, o super-herói, mas ele tem, né, uma base científica, né, mesmo que seja para fazer os lançadores de teia, né, só que ele no quarteto ele é muito, né, muito simples, né, vamos dizer assim, o aspecto dele de inventor e de cientista, assim, é muito simples, próximo do que o quarteto faz. Então é interessante isso lá para frente, é bem mais para frente, né? Não sei se é a minha parte favorita, como eu falei. Eu gosto realmente desse comecinho. Aliás, o Hickman começa com o pé direito e no acelerador baixo, porque esse começo para mim é fantástico. Jamerson, então vamos passar para o que nós separamos aqui, né, esse primeiro arco, essas 5 edições, né, é um arcozinho curto de 3 edições e 2 histórias solo, né, que eu achei o ponto de destaque aqui é, de início, né, além dessa carga de ficção científica, a Valéria, né, que que a gente já comentamos um pouco no podcast sobre o Mark Waid. É isso? O que é que você acha? Eu acho que é por aí, sim, a Valéria tem um ponto importante. Existe uma estrutura, né? Porque essa história do Hickman vem imediatamente depois de uma fase que foi muito pesada, né? E teve uma estrutura assim muito sombria que tinha o Brian Hitch na arte. E depois o Quarteto Fantástico recebeu uma minissérie chamada Reinado Sombrio, Quarteto Fantástico, que fez a introdução, fez aquela passagem ali, que vem imediatamente antes dessa fase. É, existe um arco em 3 partes chamado Consertar Tudo. Depois tem 2 histórias solo. E o Consertar Tudo é aquele arco modelador da fase. Por quê? Porque na estrutura dele, o Reed Richards tem contato com o multiverso e lá ele encontra um conclave de Reed de diversas dimensões. E aí eles começam a mostrar aspectos positivos e negativos daquele conclave e como eles poderiam mudar todo o planeta, todo o multiverso. Eu acho muito simbólico e muito forte. Eu estava relendo essa semana eu reli realmente esse arco para comentar, ali até umas histórias à frente para comentar um outro detalhe com vocês. Mas eu acho muito simbólico quando um dos Reeds fala que alimenta um planeta, né? Assim, ele faz alguma coisa diferente. Eu acho isso forte, porque parece que é o tom da passagem. Eu vou fazer alguma coisa diferente, né? Os super-heróis, de um modo geral, nos quadrinhos, eles não fazem nada de diferente. Eles ficam ali enfrentando um vilãozinho da esquina e esquece de mudar o mundo.
e eu acho que isso é impactante no início do arco do Hickman. Reginaldo, acho que a gente ficamos nos outros 3 programas, né? Perguntando, cara, o vilão mais relevante, e não saiu do Destino, né? Então vamos mudar a pergunta. Ele é o quinto membro do Quarteto Fantástico? É o Destino? Eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, a condução do Hickman dá uma nova faceta para o Destino. Principalmente, assim, ele sempre foi relevante em todas as fases. É difícil um autor fugir, né, do Destino, mesmo que ele seja assim um nêmesis para a equipe ou assim um adversário supremo. Mas aqui ele dá uma condução diferente, se aproximando ele da equipe, né, principalmente com aquela relação com a Valéria, né, que você viu lá atrás, começar lá atrás no arco do Hickman, que a gente já comentou, né? Aqui ele aproxima ela mais, tem uma relação de afeto, de carinho, e você já começa, né, sem dar muito spoiler, a ver a construção do Doutor Destino, que você vai ver, vamos dizer assim, chegar no ponto máximo, né, chegar no clímax, lá em Guerras Secretas, né, lá na frente, né, que é como se a passagem do Hickman pelo universo Marvel fosse uma coisa só. Então eu realmente acho, aqui não dá para fugir de novo da importância do Destino, porém, eu acho super interessante o Hickman começar a primeira história mostrando a equipe enfrentando aquele vilão série C, né, que é o Mago, né, um vilão bem obscuro, uma coisa bem antiga, assim, pouco usada, e que ele aparece aqui bem no começo da história, que ele vai servir para um outro propósito lá na frente, bem interessante mesmo, a questão dos clones. Eu acho legal demais ele usar isso, né? Mas todos os vilões aqui do Hickman eu realmente fico indeciso em dizer qual que é o vilão de destaque, né? Além do Destino, vamos falar assim, porque eles aparecem de outra forma. Por exemplo, o Topeira deixa de ser aquele vilão bobinho, assim, ou muito simples, muito raso, né? Ele tem uma profundidade, né? O que eu acho, assim, até para a gente se retratar, que a gente falou pouco, eu gosto muito do Namor, da interação do Namor com a equipe, né? Principalmente, né, a relação dele com a Sui, né, com a Mulher Invisível, que eu acho interessante demais, demais, assim, é uma coisa que pena que quadrinho não pode ou não consegue dar às vezes um segundo passo mais adulto e deixar dar uma dimensão maior, né? Deixar, por exemplo, o Reed, ele é realmente o gênio, tudo, e ele deixa em segundo plano. Muitas vezes você vê ele deixar em segundo plano a Sui, né? A esposa, né? E ela, por outro lado, né? Ela tem o príncipe submarino na cola dela, né? Que é o cara que não perdoa, né? Então, assim, eu acho legal demais essa relação. Acho que se fosse o segundo passo que eu imagino ter, seria realmente ser um triângulo amoroso mesmo. Aí, claro que é difícil você pedir para um herói ter uma falha como essa, ou visto como uma falha, né, da pessoa, uma traição mesmo, assim. Mas eu acho que seria riquíssimo, cara, para o quarteto, né, para trama familiar, para mostrar que uma família também não é perfeitinha, né? E o namoro aparece nessa fase do Hickman, né? Embora não seja também o foco principal aí. Eu não sei dizer se teria um vilão, acho que é mais o desenvolvimento, aquela trama das 4 cidades que é dito assim. Eu acho que isso é a força realmente da história que o Hickman quer contar, tá? No meio disso aconteceu a Fundação Futuro por acidente, assim, né? Eu realmente eu gosto demais, cara, desse arco do Hickman. Acho que, vamos dizer assim, eu acho ele tipo o Nolan, assim, o Christopher Nolan dos quadrinhos, assim, né? Inclusive até é uma sugestão, se você gosta de ler quadrinho ouvindo música, põe uma trilha do Nolan aí que combina bem demais. Eu fico com a impressão de que o Destino ele é o quinto Beatle no quarteto, né? A melhor coisa que a Marvel da Fox fez foi colocá-lo no voo,
né, e dar errado para ele. Mas eu acho que já era se apropriando a ideia do Warren Ellis ali para o quarteto Ultimate. Mas eu espero que na próxima versão continue a usar essa ideia, que é para mim a coisa que mais faz sentido. Então aproveita que você já tá por aí, Jamerson, e manda aí com a passagem que você achou assim mais sci-fi de toda essa caminhada do Hickman no título. Eu achei que ele tem boas ideias lá, por exemplo, a passagem do Tocha, né? Infelizmente ele teve que usar aquele chavão do Tocha morreu, mas na verdade não morreu, né? E assim, não é só que o público em nenhum momento foi enganado. Quem estava lendo as revistas sabia que o Tocha não tinha morrido, né? A Marvel fez uma publicidade para dizer que ele morreu, mas não teve risco de vida, mas eu achei essa passagem do momento em que o Johnny está num outro planeta, eu achei essa fase sci-fi. Só que eu queria acrescentar uma coisa, eu tinha falado no início que teve uma coisa que quando eu fiz a primeira leitura me incomodou um pouco. O Hickman, ele não conseguia resolver as tramas nas 22 páginas tradicionais. E a partir da sexta edição, ele começou a introduzir uma página de roteiro, de resumo da história, o que acontecia depois. Tipo assim, para mim foi um atestado, na época em que eu li a primeira vez, foi um atestado de que ele não dava conta e que ele precisava de uma coisa adicional para resumir. A primeira história que tem essa página de resumo é aquela história em que o topeiro aparece e eles vão numa cidade do autoevolucionário e o Coisa passa por um processo de evolução e aí eles retornam e encerram a aventura, mas o final da aventura ela é contada em uma página de texto adicional. Isso me incomodou um pouco, certo? A partir de um determinado momento, se você começa a notar, tem muitos detalhes das tramas que só são resolvidos nessas páginas de texto. E que eu achei uma experimentação. Na época que eu li a primeira vez, não gostei. E depois eu achei que foi uma experimentação boa, porque evitou repetições, né? Simplificações para você resolver e retornar ao status quo. Vocês lembram dessas páginas de resumo? Não é, viu, Jamerson? Eu associo isso exatamente ao que ele tá fazendo em X-Men. Aquelas páginas brancas, né, de infográfico. É exatamente a mesma coisa, cara. Só que ele realmente aqui ele descreve, né? Mas ele descreve por tópico, não é uma descrição, não é uma narrativa, né? Ele tá falando tópico que acrescentam na história, mas para mim isso daí é exatamente o que ele faz no em X-Men, né? Eu não vejo muita diferença, não. Eu não sei comparar porque X-Men é um título morto para mim. Certo? É o único título que eu parei de ler e nunca retornei. Eu parei de ler X-Men em 2005 e realmente eu não, de lá para cá, consegui não voltar mesmo. Você não perdeu nada. Reginaldo, e a sua passagem mais sci-fi? Não vale Então, dizer todo. eu ia falar assim que eu gosto demais desse começo. O conselho, o Jamerson chamou de conclave, mas foi traduzido como conselho aqui, né? O conselho dos Reeds, né? Que eu acho isso fantástico. Acho que é a cara da DC na Marvel, assim. Acho legal demais, cara. Assim, muito legal. E ainda a forma como eles caracterizam, né? Que nem, por exemplo, vamos dizer assim, os três integrantes principais desse conselho, todos eles são variantes, né? Usando aí o termo que a gente viu em Loki, eles são variantes do Senhor Fantástico, né? Do Red Richards, só que eles são, por exemplo, um deles é calvo, com uma barba longa, que parece que ele domina magia, né? O outro usa um terno e ele parece ser quase que um CEO, assim, né? Porém, com a inteligência do Reed, né? Que é esse daí que o Jamerson falou, ele
ele pega um planeta Terra inabitado e ele transforma numa fazenda, né, para alimentar as pessoas dos outros mundos, assim. Então a escala é muito grande, né? E tem, né, tem Reed gorducho, tem Reed de pedra, tem um Reed que parece o Tom Strong, assim. Então isso eu acho sensacional, cara. A gente gosta desse E sem contar vários rios surfista prateado, né? sim. E tem um que parece que tem o poder aquele poder cósmico. É legal, cara. É legal demais, assim, né? A gente sabe que redesign chama atenção e quando ele tem um propósito, então ele é imbatível, assim, de interessante. Então eu gosto desse conceito, né? Eu acho que eles lutarem contra os celestiais, por exemplo, a escala é muito grande, assim, né? Quando eles também lutam com Galactus lá, que tem 3, 4 surfistas prateados, você vê que a escala é outra, né? Então eu acho esse, vamos dizer, um dos conceitos mais interessantes de toda a série, mas não é o único, porque realmente eles vão inovando, né? Tem muita coisa do Franklin que é interessante, mais pra frente, assim, eu acho muito interessante. Mas se eu vou pegar uma história, cara, que ela tem muito pouco ou nada de sci-fi, mas eu acho linda, cara, linda. Adorei essa história, adorei, cara, que é aquela história que depois que o Tocha supostamente morre, né? Acho que é Tios que chamam, se eu não me engano. E o Aranha começa a ser o quarto membro, né? Desse quarteto, da Fundação Futuro, aliás, né? E o Franklin, o Aranha é o herói favorito dele, né? E ele até brigava com o Tocha, porque o Tocha tirava sarro do Aranha, falava que era fedido e tal, tudo. E aí, quando o Aranha vem substituir o tio dele, ele trata o Aranha com, assim, ele é agressivo, ele, vamos dizer assim, ele desconta essa frustração de perder o tio no Homem-Aranha, né? E ele dá a entender, assim, como se o Aranha não soubesse o que era perder um tio, né? Justamente o Aranha, assim, né? Que, vamos dizer assim, o que motiva ele a ser o Homem-Aranha é o tio Ben, né? Assim, então, cara, eu acho isso tão lindo, cara. Acho tão legal, assim. Acho também o Coisa, quando ele perde o amigo, assim, que ele abraça as crianças. Nossa, cara, eu acho isso lindo, cara. Acho que o Hickman escreve muito, cara, muito mesmo, assim. Então, assim, o sci-fi é legal, é minha parte favorita, mas se eu fosse pensar uma história só, seria essa do que o Homem-Aranha leva o Franklin passear, tal, tudo. Então eu acho legal demais essa história, assim, simples, direta ao ponto e para quem conhece, né, a essência do Homem-Aranha e essa relação dele com o Tocha, né, e depois uma criança que, assim, que não sabe muito bem, né, ainda lidar com os sentimentos, assim, cara, então eu acho isso legal demais, o Hickman trazer isso com delicadeza e ainda trazer uma história interessante. Não, eu ia dizer que, sei lá, compra esse encadernado da Panini, ou dá os teus pulos, pega as edições antigas, dá teu jeito aí. Mas essa primeiríssima edição, né, quando ele conhece o Conselho, e a última edição desse encadernado, né, que é a festinha de aniversário do Franklin, cara, se você ler essas duas histórias, só essas duas, não, então melhor, pega somente o aniversário do Franklin. Se não me pegar aí, cara, esquece, porque essa daí eu acho que é o cerne, né? É família, é aventura e é um conceito assim, sci-fi muito foda, velho. O final dessa história do Frank é muito boa, velho. Você é louco, eu diga, eu quero ler isso aqui, sabe, pro resto da minha vida, porque é muito bom. James, o que é que acrescentou então? No final, não vou nem perguntar pro Reginaldo, o Reginaldo vai dizer que mudou o patamar do Quarteto Fantástico. O que é que acrescentou na história da equipe, o Hickman? Conseguiu tornar os meninos aventureiros, né? Eles existiam, mas eram parte da filha. Ele consegue transformar os meninos aventureiros, consegue tornar histórias com eles muito mais do que uma muleta narrativa, conseguiu transformar em algo interessante e consegue fazer histórias de ficção científica nos anos 2000 interessantes, certo? Dentro do reino dos quadrinhos, o Hickman ele consegue construir histórias que não são tão inventivas
quanto aquelas do Kirby e do Lee, mas algo assim incrível. Até mesmo o multiverso, que como o Reginaldo falou, é algo mais comum na DC, o multiverso da Marvel fica crível, fica tangível, palpável, certo? E eu gosto do material. Também arrisco a dizer que o quarteto do Hickman é o segundo melhor quarteto, só perdendo para o Burry. Melhor, inclusive, que aquele pessoalzinho, aquela dupla que fez os 109 primeiros números. Gratuita essa. Então, Reginaldo, pra gente fechar, né? Eu acho que não pouco depois daqui, mas uns anos depois dessa fase do Hickman, o quarteto acabou, né? Não pelas histórias em cima, pelas picuinhas lá da Marvel, questão do cinema, voltou agora. Então, essa fase do Hickman, eu acho que é a última grande momento do Quarteto Fantástico nos gibis, né? Voltou agora com Dan Slott, que pra você gostar tem que ler 15 edições, eu li até a quinta e larguei, enchi o saco, né? Não dá pra ficar lendo 30 edições de gibis para ficar bom, desculpa aí, Maurício. Mas assim, aí foi o último grande momento, né? Do Quarteto Fantástico, essa passagem do Hickman, então eu acho que, nem por isso, é mais pela qualidade mesmo da história, eu acho que vale muito a pena você ir atrás disso, não? Sim, sim, vale muito, sim. Ele acaba sendo, se você seguir a partir desse ponto, uh, é um momento da Marvel que tem um fechamento, né? Então, vamos dizer, esses conceitos eles acabam se amarrando lá na frente, né? Eu acho que também o Hickman dá uma posição bem interessante para o Franklin, né? Que a gente sempre ouve falar que ele é poderoso, super poderoso, né? E acho bacana demais, cara. Assim, acho que vale a pena, assim, ir atrás, né? Ainda tem aquela questão de ser capa dura, que não tinha necessidade. É muito fininho esse primeiro volume, até para justificar uma capa dura, que é uma pena, né? Do jeito que o Jamerson falou pra gente, vão ser 10 edições. Nesse preço é difícil chegar a ter um público grande comprar, mas vale a pena, cara. Tem que ir atrás porque realmente é muito bom, cara. É de qualidade mesmo. Boas histórias que valem a pena você ler, sim. Então é isso, amigo. A gente fecha por aqui esse especial do Universo, dos 60 anos do quarteto. Acho que é uma belíssima homenagem para esse grupo que é sempre tão maltratado. Inclusive aqui no Brasil, né? Fizemos 4 programas ao longo do mês de agosto. Provavelmente teremos mais um quinto. Então fica aí a dica para essa surpresa, né? Então, a qualquer momento a gente volta com mais um Universo. Valeu, até a próxima. Esse foi o Omniverso, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br